Fala, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesta série especial para o Paz, em nossa segunda aula, que nós vamos continuar falando um pouquinho ainda da Antiguidade Ocidental Clássica, Roma, claro, geografia, um pouquinho da formação e origem, tipos de governos como a monarquia, a república, que vai tratar ali da revolta da plebe, da expansão romana, dos triunviratos, dos generais e a formação do Império Romano. Você não pode perder. Assunto importantíssimo nesta primeira etapa do Paz. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, cara, não faz isso não. Isso aqui vai ajudar você demais. Sabe por quê? Porque no finalzinho ainda você tem todo o resumo no mapa mental do que nós estudamos neste vídeo. Então inscreva-se, curta, faça o seu comentário. Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Vamos pensar um pouquinho em Roma, então. Primeira coisa, é claro, geografia. Península Itálica, Etruscos e Italiotas. Os italiotas, na verdade, são os latinos e sabinos, que também povoaram ali aquela península. O interessante aqui é saber o seguinte: existem duas formas de pensar nas origens de Roma. Primeiro, a lendária. Dois irmãos, Rômulo e Remo, deixados ali, pelos descendentes de Enéas por causa da guerra de Troia, ali na região do rio Tibre, são abandonados ali para morrer. Simplesmente uma loba os encontra, os amamenta, um pastor posteriormente os encontra, cuida deles, e eles crescem bonitos, charmosos e formosos, mas um dia, tipo Caim e Abel, brigam. E nesta briga, adivinha, por questões ali de fronteiras para estabelecer a cidade de Roma, Rômulo matou Remo. É a verdade, não minto. E simplesmente, agora ficou fácil de escolher o nome para a cidade. Rômulo, homenagem ao que sobreviveu. Essa é a lenda. Agora vamos pensar um pouquinho ali na história. Ano 753 a.C., exatamente o mesmo ano da lenda. Olha que interessante, Nós temos ali latinos e sabinos que estão sendo atacados por etruscos. Os etruscos, violentos, guerreiros, eles vão então atacar esses grupos, aonde vai ficar demarcada ali a cidade de Roma. Claro, os etruscos vencem, mas é interessante que o primeiro rei monarca romano, ele se chamava o quê? Rômulo. Olha só, ano igual, nome de rei igual. Tudo bem, coincidências, talvez, mas veja só, essa é a história, como ela deve ser contada, a questão desses povos que, de certa forma, acabaram influenciando ali o Ocidente. Muito bem, para isso nós temos que pensar agora que foi estabelecida uma monarquia, ano 753 até o 509 a.C., era uma monarquia. Quem era o primeiro rei? Rômulo. E nós temos, não é só um rei mandando, nós temos um senado, que também é uma espécie de conselheiros, de anciães, que vão ajudar o rei ali a tomar decisões importantes. Muitas vezes é o próprio Senado que acabava decidindo, como sempre, entre aspas, acabava acontecendo. Existia também as assembleias curiatas. As cúrias, na verdade, é que as regiões ali de Roma, elas foram divididas, e tinha então ali os seus líderes locais, muitas vezes até provenientes do povo mesmo. Esse pessoal acabava formando a assembleia para levar as necessidades que eles tinham em suas regiões locais até o conhecimento do Senado e do rei para se resolver as questões. Então nós temos uma sociedade dividida entre patrícios, que são os fundadores de Roma, os plebeus, Quem são os plebeus? O povão. Os clientes, que são na verdade os descendentes, os parentes desses fundadores, A crise se dá porque depois de 7 reis, o último rei, o Tarquínio principalmente, não que os outros também não fossem diferentes, mas eles não davam atenção necessária às necessidades do povo. Então acabou se reunindo e expulsando literalmente Tarquínio do poder. E eles acabam eliminando a ideia de monarquia, que não deu muito certo. Deu certo por um tempo, Sim. Pelo menos mais de quase 150 anos. Bem, estabelece então uma república, não precisa mais agora de governar a partir de um descendente vitalício de alguém. Do jeito que eu gosto. Nada de hereditário, não precisa de sangue nobre.
Nós temos ali, do ano 509 até o ano 27, cônsules que estarão governando Roma, o Senado, que vai ter muito poder, porque o número de senadores aumenta bastante, e continua as assembleias curiatas, que são os governos regionais. Muito bem, mas a plebe não se sente satisfeita com isso. Por quê? Existiam muitas desvantagens. Os caras tinham que ir para a guerra, abandonar suas lavouras para ajudar os patrícios. E depois, os patrícios estavam de boa, porque eles poderiam até ir para a guerra, mas eles poderiam deixar escravos, deixarem servos ali trabalhando nas suas lavouras. Isso aí prejudicou demais a vida dos plebeus. Também os caras não podiam se casar com ninguém que fosse patrício. Já pensou? Não podia misturar plebe com patrícios. Dentro disso aí também tinha escravidão por dívida, o cara mais pobre, porque ficava escravo, porque estava devendo, porque tinha ido para a guerra e não tinha pessoas para cuidar da lavoura. Sem dinheiro da lavoura, não tem dinheiro, gente. O camarada virava escravo para pagar suas dívidas. Sem contar a escravidão que acontece muitas vezes por ser prisioneiro de guerra. O camarada se envolve numa batalha, vira muitas vezes ali um prisioneiro de guerra e acaba se tornando um escravo. A revolta da plebe tem muito a ver que é uma luta contra a exploração dos patrícios sobre os plebeus. Os plebeus conseguem muitas coisas do que eles queriam, muitas leis que os favoreciam, inclusive se casar com os patrícios, as filhas e os filhos dos patrícios, o que melhora muito a condição social ali de Roma. Outro detalhe importante, a expansão romana. Nós vamos lembrar aqui das guerras púnicas. Que são as guerras púnicas? É a guerra de Roma contra Cartago, né, ao norte da África. Cartago dominava todo o mar Mediterrâneo, a ilha da Sicília, que é estrategicamente muito bem localizada no mar Mediterrâneo. Por conta disso, para que Roma pudesse se expandir, ela tinha que vencer os povos, as demais populações, os clãs que tinham lá, mas tinham que lutar contra os cartagineses. Os caras lutavam com elefante, velho. Já pensou? Os antigos tanques de guerra eram elefantes todos revestidos de couraça, mas eles conseguiram sim vencer depois de 3 guerras púnicas, por fim dominaram o mar Mediterrâneo. Isso aí foi uma mola propulsora para a expansão romana. Mas a crise da República era inevitável, porque existe muita luta pelo poder, muita traição, muita gente querendo dominar. Então começa-se então a haver guerras civis, romanos contra romanos. É necessário fazer ditaduras. Adivinha quem vai estar encabeçando as ditaduras? Sim. O exército. E muitos generais vão se destacar, como o general Mário, por exemplo. Mas acontece que precisava de estabelecer um tipo de governo. E o governo que foi estabelecido por último, então, foi o triunvirato, que na verdade era a formação de 3 generais para poder simplesmente governar, administrar Roma, porque Roma estava expandindo muito, os generais tinham muito prestígio junto com o povo, porque oferecia conquista, proteção e, é claro, sem dúvida nenhuma, arrecadação de impostos de outros povos acabava aí favorecendo muito ali os romanos. No entanto, os triunviratos tinham lutas de poder entre os generais. Por exemplo, o primeiro triunvirato, Júlio César, ele acaba se destacando, ele acaba sendo querido pelo povo, mas o Senado, com inveja, porque estava perdendo o poder, com a ajuda de Brutus, acaba assassinando Júlio César. Mas forma-se um segundo triunvirato, e nesse triunvirato tem um camaradinha chamado Caio Otávio. Dos 3 generais, é ele que se destaca. O cara é estrategista, era um grande general, se autodeclara imperador de Roma. E Caio Otávio não quer mais ser chamado de Caio Otávio, ele quer ser chamado de Otávio Augusto, ou o famoso Otávio o Divino. Deuses o colocaram lá, ele merece adoração. Aliás, ele é um deus. Eu tenho vergonha de falar isso. Otávio Augusto então estabelece o Império Romano, 27 até 476 depois de Cristo. Aqui está Caio Augusto, mas é Caio Otávio Augusto, tá bom? Então ele é o primeiro imperador. Ele vai fazer a famosa Paz Romana, ou a Pax Romana, ou seja, vai diminuir as guerras civis, vai harmonizar mais a população, porque ele oferece para a população vantagens. Quais vantagens? Pão e circo, olha que maravilha, ou aplauso aí pro pão e circo, né? Funciona até os dias de hoje. O governo entretém as pessoas com coliseus, com shows, espetáculos, por exemplo, de cristãos sendo devorados ali por bestas feras, né? Você tem ali as batalhas navais que aconteciam nos coliseus, nos hipódromos também, tudo acontecia e o povão ia lá, cara. Ele se divertia, tipo futebol, tipo carnaval, sabe como é que é, né? Só que lá não era só isso não, ele ganhava também comida barata, comida de graça às vezes.
Isso fazia com que ele não se revoltasse contra o imperador. Por isso criou-se então um estágio de letargia da população. Não quer dizer que não tinha revoltas, tinha sim, mas diminuiu do que estava antes. Depois da morte, né, do famoso Caio Otávio Augusto, você tem ali algumas dinastias que vão assumir o trono, né, os Severos, você tem os Flavianos, mas tudo isso aí com muita corrupção, traição, toda aquela coisa que a história romana traz para você. Mas o que você precisa saber é que o Império Romano, ele acaba simplesmente sendo derrotado por coisas mais simples do que pareciam. Você tem o crescimento do cristianismo, é um fator muito importante. Você tem uma diminuição na produção muito grande por causa também do clima, mas também você tem a diminuição dos escravos. Porque os escravos, a maioria, eram simplesmente pessoas que vinham como prisioneiros de guerra. Se você tem menos soldados, porque as pessoas cristãs não queriam se envolver muito com guerras, essas coisas, isso acaba diminuindo o atrativo pelo exército. Então acaba que Roma tem que se aliar a povos bárbaros, povos germânicos, para proteger suas fronteiras. Ali, estabelece eles ali, dão uma certa faixa de terra para eles, mas os povos além da fronteira, como os hunos, eles estão atacando, eles querem invadir, você tem outros povos vindo do lado oriental. Tudo isso aí vai fazer com que os bárbaros pensem duas vezes e façam o seguinte: vamos tomar Roma para nós? E foi o que aconteceu. Eles tomaram o Império Romano, literalmente invadindo suas cidades. Temos que lembrar que os povos romanos já estavam muito envolvidos com os povos bárbaros, inclusive com casamentos. Tudo isso aí fez com que enfraquecesse o Império Romano e nós temos em 476 a queda do Império Romano Ocidental. Ué, como assim? Claro, tem o lado oriental. Constantino já tinha vislumbrado isso e ele pegou e concentrou suas forças no lado oriental, no Império Romano Oriental, ali onde ele estabeleceu a Nova Roma, que passou a ser Constantinopla e hoje você conhece como Istambul. Sobreviveu por mais 1000 anos o Império Romano Oriental, mas o Ocidental acabou e deu origem ao que você conhece hoje como Europa, porque aqueles povos bárbaros subdividiram aqueles territórios, criaram os estados nacionais e hoje nós somos aí oriundos dos portugueses, nós temos ali a América Latina, grande parte oriunda dos espanhóis, de holandeses, de franceses, América do Norte dos ingleses e é por aí afora. Europa, então, é a grande consequência da queda do Império Romano. Bacana, pessoal, nessa segunda aula já falamos aí sobre a Roma Antiga e você não pode perder a nossa terceira aula, que nós vamos tratar sobre feudalismo, assunto importantíssimo, tá bom? Você não se inscreveu ainda? Pessoal, tasca o dedo ali e já faz a sua inscrição. Isso aqui vai ser bom demais para você. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.